nosso penúltimo episódio da série Reciprocidades Cristãs, eu gostaria de falar sobre aquilo que nós podemos chamar de reciprocidades proibitivas, ou seja, aquelas ações que elas são proibidas, e quero chamar a atenção para 4 delas. Não julguem uns aos outros, não murmurem uns contra os outros, não tenham inveja uns dos outros e não mintam uns aos outros. O imperativo na língua grega, ele possui 2 feições. Dependendo do contexto, assume uma feição ou outra. A primeira feição é a feição ingressiva, quando a forma do imperativo aparece desta maneira, está se ordenando ou proibindo que uma ação seja iniciada. Então a ação ainda não começou, a palavra dada, o verbo é colocado no sentido imperativo dizendo faça ou não faça. E a outra feição é a constativa, que ordena ou proíbe uma ação em andamento. Então a pessoa ou o grupo já está fazendo aquilo, e aquilo ou é ordenado e incentivado a que se continue, ou é ordenado que se pare. As reciprocidades, em alguns contextos, aparecem na sua feição ingressiva e noutros na feição constativa. Falemos sobre a proibição de julgar. Jesus disse de uma maneira muito clara: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o alqueire no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Noutro momento, ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus nos dá, nessas 2 falas dele, algumas razões para não julgarmos, e elas são que o critério usado por nós para julgarmos as outras pessoas será também usado a nosso respeito. E nós temos uma tendência, segundo o próprio Jesus apresenta, a minimizar os nossos erros, as nossas mazelas, e a maximizar os erros dos outros. E é a hipocrisia que acompanha esse espírito crítico e julgador. Ao não julgar, também não seremos julgados. E quando julgamos o próximo, não estamos amando-o como a nós mesmos? E por fim, quando nós julgamos um irmão, nós não estamos amando-o como Cristo nos amou. O amor não suspeita mal. Esta é uma das características do amor de Cristo em nosso coração. É o mau hábito de julgar que impede o acolhimento das pessoas na igreja. Paulo diz aos Romanos: acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. O julgamento de ações, reações e atitude dos cristãos recém-convertidos tem sido uma das principais causas do abandono de muitos em relação à igreja. Muitas pessoas deixam de ir à igreja porque, ao invés de serem acolhidas, elas são julgadas.
Essa atitude é uma atitude reprovável, por isso as Escrituras dizem: não julgueis para não serem também julgados. Geralmente, o julgamento se dá em torno de questões de pouca importância. Nós vemos muitas vezes pessoas que são tardias em julgar causas sérias e ficam se atendo a picuinhas. Como disse o Senhor Jesus, estão coando um mosquito, engolindo um camelo. Por isso Paulo exorta os irmãos de Corinto, dizendo: nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. É melhor não julgarmos do que julgarmos e sermos condenados por isto. Como ninguém conhece os desígnios dos corações alheios, devemos nos precaver no que diz respeito ao julgamento das ações, reações e intenções dos nossos irmãos. Tiago, por fim, nos diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. E um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Sobre a proibição de murmurar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele alista as razões pelas quais os peregrinos hebreus não entraram na terra prometida. E uma das razões apresentadas por ele é: não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós temos o exemplo da geração do deserto que pereceu por murmurar. A murmuração surge no meio da igreja quando existe algum descontentamento, alguma injustiça. Precisamos estar atento para estas fontes de murmuração. Em Atos capítulo 6 diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. O apóstolo Pedro orienta que sejamos hospitaleiros sem murmuração. E Tiago disse: sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Esse hábito de ficar se queixando, murmurando, é algo que deteriora a comunhão. Essa é uma das estratégias mais poderosas do inimigo para quebrar a unidade da igreja e fazer com que as pessoas descontentes, elas deixem de congregar, não encontrem prazer em estar juntos na comunhão cristã. Por isso, é importante atendermos para esta proibição e não ficarmos murmurando ou nos queixando uns dos outros. Sobre a proibição de invejar, ele escreve aos Gálatas e diz: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A inveja é aquele tipo de pecado do coração que as pessoas não veem, ela não aparece como os pecados escandalosos, os pecados externos. Todavia, a inveja é um dos pecados mais difíceis de lidar, porque de tempo em tempo, ei-la surgindo novamente como se nunca tivesse sido radicada do nosso coração. A inveja é um traço do velho homem. Paulo diz a Tito a respeito dos cretenses que eles tinham um comportamento que era reprovável, e Paulo diz: nós também tínhamos esse comportamento.
E ele diz: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando o cristão manifesta inveja, está acontecendo no coração dele que ele não se despiu definitivamente do velho homem e não se revestiu plenamente do novo homem. O sábio diz que a inveja é a pior coisa que existe. Cruel o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? A presença da inveja no coração é um indício de tolice. E o sábio disse que uma mosca morta estraga o perfume. Assim também um pouco de tolice no coração do sábio torna toda a sua sabedoria perdida. E Tiago, falando a respeito da sabedoria, ele diz assim: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por isso, não fiquemos com inveja uns dos outros. Sobre a proibição de mentir, Paulo diz aos irmãos de Éfeso: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos um só corpo e membros uns dos outros. Quando mentimos uns para os outros, nós estamos mentindo para nós mesmos. É como se a minha mão quisesse prejudicar os meus pés ou prejudicar os meus olhos. Ela está fazendo um mal contra si mesma. Mentir é um traço também do velho homem. Pois Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos. O velho homem tem todo o seu comportamento baseado na mentira. O novo homem é renovado no espírito da verdade. Toda mentira é um atentado contra a verdade de Cristo que está em nós e se manifesta como uma grande tolice. Tiago diz: se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Há um compromisso da nossa parte de não fazer essas coisas. Mas mais do que não fazer essas coisas, nós precisamos buscar fazer aquilo que lhe é contrário. Então, ao invés de julgarmos uns aos outros, nós podemos dar aos outros o benefício da dúvida. Nós não conhecemos as intenções do coração das pessoas. Nós vemos os atos. Todavia, alguns atos podem parecer a nós ser uma coisa, quando na verdade é outra. Por isso, vamos suspender os julgamentos. Vamos aguardar que o Senhor julgue todas as coisas por fim, pois Ele sabe e conhece as intenções dos corações das pessoas. Também vamos procurar, ao invés de murmurar, buscar as razões das pessoas, entender por que elas estão fazendo o que estão fazendo, e se estiverem fazendo mal, vamos em amor nos aproximar delas, exortá-las, admoestá-las, procurar levá-las para o caminho da justiça. Ao invés de termos inveja uns dos outros, estejamos contentes com o que temos. E sejamos gratos e nos alegremos nas vitórias das outras pessoas. E por fim, nós somos da verdade. Nós cremos na verdade. Devemos falar a verdade uns com os outros. Que Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.